E aí, galera linda, está começando mais um Momento da Bola. Hoje com o Eric e Davi, falando sobre um assunto muito chato, mas que todos deveriam entender: a MP do futebol. Pode rodar a vinheta! E aí, seus sem nada pra fazer que estão agora no YouTube assistindo esse vídeo? O assunto de hoje, como já dito, é a MP do futebol. É tipo a lei de termos de uso, que quando você baixa algo na internet mas ninguém lê. Exatamente. É mais ou menos isso. Mas, eu digo, tem que saber MP do futebol. Mentira, tem nada. Mas é legal saber. Antes de botarmos os principais pontos, vamos dizer o que seria essa medida. O que seria uma medida provisória? Medida provisória é quando o presidente da república assina como poder de urgência imediato uma lei que não passe pelo poder legislativo. Ou seja, não que ela não seja uma lei, mas ela é uma lei que tem que ser cumprida antes de ser aprovada pelo poder legislativo. Só é aprovado pelo executivo, que executa as leis. Com isso podemos entender o que seria a medida provisória do futebol. É um caráter de urgência que estamos no nosso futebol, porque os clubes não pagam suas dívidas, os clubes devem todo mundo, e a seleção se ferra junto e o Brasil tá uma vergonha lá fora. Exatamente. De um lado, temos o Bom Senso Futebol Clube, que tem como cabeça os presidentes de Flamengo e Atlético. Do outro, temos a Tropa de Choque da CBF. E por enquanto tá uma trégua porque eles estão entrando em acordo para essa medida provisória. O primeiro ponto é a lei de transparência dos clubes. O que foi? Mentira, galera, essa não é lei de transparência não. Essa é da invisibilidade. É. O primeiro ponto é a lei de transparência, chamada de fair play financeiro. Que seria o quê? Bom, seria aquela responsabilidade fiscal, a transparência fiscal que o clube deveria ter com o salário do jogador, com o salário dos funcionários, enfim, os gastos do dia a dia do clube. Colocar em seu site ou em algum modo de transparência. Transparência não é o homem invisível. Colocar evidente. Evidente, transparência. É mostrar, transparecer o que tem pago. Mostrar suas finanças, mostrar que tem pagado jogadores em dia e essas coisas. As equipes que não apresentarem seu gasto e não estiver inclusa na transparência, será impedida de disputar campeonatos organizados pela entidade da CBF. Exatamente. O segundo ponto é bem ligado à lei de transparência, que é pagar direitos tributários aos trabalhadores, que são os roupeiros, faxineiros, os cozinheiros, os maloqueiros, e pagar os direitos de imagens e salário dos jogadores também. Outro ponto é um investimento de até 70% no futebol. Aí a pessoa pergunta: nossa, por que só investir 70%? Porque um clube não vive só de futebol. Por incrível que pareça. Tem outros esportes, tem outras categorias e tem outras pessoas para receber dinheiro. E você tem o basquete do Flamengo. Você tem o Remo do Vasco. Exatamente. Você tem a categoria de base de São Paulo. Você tem a do Corinthians também, que revela bastante jogador. Isso. Tem a do Santos. Tem a parada gay do Fluminense. Tudo tem que ter um investimento. É tudo equilibrado. E com esse investimento de 70%, os clubes têm que ter um investimento mínimo nas categorias de base e no futebol feminino. Futebol feminino, porque aqui no Brasil é muito pouco explorado e as jogadoras normalmente saem do país pra jogar, porque aqui não tem investimento. Exatamente. Você vê a Marta há pouco tempo estava jogando na Suécia. Quem conhece o futebol da Suécia? Pô, a Suécia é grande no futebol, aquela que ganhou. É quase mulher, ele pega o Piquet. A medida mais importante e que os clubes estão mais contentes de ter conseguido foi o renegociamento de suas dívidas, que pode ser de 120 até 240 meses. Ou seja, 20 anos. Por que estão comemorando isso? Porque o lado da CBF queria que essas dívidas fossem pagas em 15 anos. Mas os clubes mostraram suas contas fiscais e mostraram que não teriam como pagar em 15. Teria que ser renegociado em 20 anos. Exatamente. Ia gerar uma dívida muito maior do que tem. E mais dívida ia ferrar mais o futebol. A gente ia perder pra Nigéria de 7-1.
Outro ponto que também está incluído na MP do futebol é a proibição do adiantamento das verbas de televisão e também de patrocinadores de mandatos futuros. Ou seja, um presidente não pode querer adiantar uma grana, sendo que ele nem vai saber se vai ser reeleito. E ele pode adiantar essa grana e criar uma dívida pro presidente. Lascou, hein, Flamengo? E com isso de não poder antecipar receita, mudou também o tempo de mandatos nos clubes e nas federações. Agora vai ser de acordo com a democracia brasileira. 4 anos. E uma reeleição. Não só brasileira, americana e mais um monte que também faz isso. Só no futebol que não tinha isso. Incrível. Outra medida criada para acabar com as dívidas dos clubes, ou pelo menos investir em outras áreas que não seja futebol, é a chamada Lotex. Lotex está sendo criada pela Caixa Econômica Federal, aquela que aparece em todos os clubes Caixa, não é à toa aqueles patrocínios, para que crie-se uma raspadinha, tipo a Time Mania, que você escolhe os números e... A Lotex vai ser criada como raspadinha para o dinheiro. Quando você compra a cartela do seu time, o dinheiro desse vai pro clube. Porém, não vai ter moleza não. Porém, esse dinheiro da Lotex só vai parar nos caixas do clube se ele estiver de acordo com a lei de transparência. Ou seja, não vai ter dinheiro mole. Não vai ter dinheiro mole. E não só de estar na lei de transparência. O dinheiro também vai ser de acordo com, no máximo, 70%. Nada pode ser totalmente investido no futebol. Acabou total investimento no futebol. Não tem moleza. Tem que entender que é um clube de tudo. É clube de regatas Vasco da Gama. Não é clube de futebol Vasco da Gama. É São Paulo Futebol... Tá. Eu falo Fluminense também. Fluminense Futebol Clube. Tá, mas tem clube. Tem que investir no clube todo. Em todas as modalidades que podem ter no clube. E amigão, você presidente que está assistindo esse vídeo, você já sabe disso e você também não está assistindo esse vídeo, mas eu vou falar para você. Sabe o que acontece se não pagar as dívidas? Você sabe o que acontece se não estiver na lei de transparência? Você sabe o que acontece se não cumprir tudo? Vou te dizer, é rebaixado! O mandatário que não cumprir, o mandatário que estiver na má gestão, ficará 10 anos afastado do futebol. Ou seja, Eurico Miranda, aquele abraço, hein? Márcio Braga e Kleber Leite nem voltam mais pro futebol. I'm gonna fight him off. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time.